lá, vamos começar. E aí, me digam aí, como foi a prova? E aí? Eita, nós, Jéssica, horrível, Jéssica. Fiz uma prova tão boa para vocês, tão carinhosamente. Exato. A prova, ela não foi difícil, né? O tempo só que é um pouquinho complicado, não é isso? Para responder a prova. Tá. Vocês ainda estão se adaptando, tá? Isso é importante. Por que é importante? Porque em concurso é uma pressão danada. Então, em concurso, a gente pega o quê? 80 questões enormes para fazer em um tempo curto. E são questões enormes, como, por exemplo, da EBSER, que futuramente espero que estejam todos vocês concursados, se Deus quiser. No ENAD também. Então, a gente está tentando fazer provas no estilo ENAD, tá? A gente está sendo cobrado a fazer provas no estilo ENAD para preparar vocês, para vocês mesmos tirarem uma boa nota para validar o curso de vocês. Então, isso é de interesse mesmo de vocês. Então, vocês saírem de uma faculdade com uma boa nota no ENAD, isso aí é muito bom para o currículo de vocês, certo? Então, vocês precisam estar preparados para isso. Tem algumas questões de ENAD, Maroso. Então, por isso que eu disse a vocês, minha gente, deem uma olhada, estudem por questões, deem uma olhada na internet em questões, estudem por questões. Olha, vamos dar uma olhada na prova de uma forma rápida, tá? Para a gente não perder muito tempo, porque a gente já está com conteúdo atrasado, certo? Então, a primeira questão era falando sobre marcha. E aí eu coloquei 5 tipos de marcha e pedi para vocês classificarem, tá? Os 5 tipos de marcha. Então, eu tentei colocar umas marchas que eu sabia que vocês conseguiriam resolver a questão, como a marcha em bloco, que é a marcha do Parkinson, que quem soubesse já conseguiria resolver essa questão, e a marcha atáxica, que é aquela marcha de um paciente que tem uma descoordenação, tá? Então, a gente tem aqui uma marcha com cruzamento dos membros inferiores. Então, quando o paciente cruza os membros inferiores, a gente tem uma marcha em tesoura, não é isso? Lembra uma tesoura, o corte de uma tesoura. Uma marcha com realização de báscula em quadril, devido à hipertonia de extensores, que é comum na síndrome piramidal. A gente já lembra do AVC, não é? Que o AVC é uma síndrome piramidal. Então, lá no AVC, a gente vai ter a marcha parética ou a marcha ceifante. A gente tinha a opção de marcha ceifante. A próxima, a gente tinha a marcha descoordenada, que é a marcha atáxica. A gente já viu muito sobre a ataxia. Uma marcha com déficit de dorsiflexão, ou seja, lesão de nervo. É marcha escavante. Lembra um buraco. Você escavar um buraco, tá? O pé ele fica caído. Então, por isso vem o nome de escavante. E por último, a gente tem a marcha dos passos curtos, que é a marcha do Parkinson. Eu acreditei que todo mundo iria acertar essa questão, mas muita gente ainda errou essa questão. A segunda questão era uma questão sobre avaliação sensorial, tá? Então, a gente tem aqui
Primeira alternativa, falam que a avaliação sensorial ela tem o objetivo de identificar alterações na sensibilidade e de encontrar doenças que tenham essa alteração e que comprometem o movimento. Correto, não é isso? A sensibilidade é a via aferente e a via eferente é a via motora. Se eu tenho uma alteração na via aferente, que é a sensibilidade, na via sensorial, eu vou ter um comprometimento no meu movimento. Então, está correta essa alternativa. A gente tinha, para avaliação da propriocepção, colocamos uma lã na mão do paciente, seda, bucha. Isso avalia a propriocepção? É errado, não é? O que é a propriocepção? Quem lembra aí o que é propriocepção? O que é propriocepção, minha gente? É a capacidade que eu tenho de localizar minhas partes do corpo no espaço, né? Isso. Então, o paciente, ele localiza a parte do corpo no espaço. Ele sente em que posição o corpo está localizado. Isso a gente chama de propriocepção. Não é assim que a gente avalia a propriocepção. Paciente com AVC pode apresentar diminuição de sensibilidade, chamada de hipoestesia, certo. A sensibilidade dolorosa é avaliada com algodão. Não, isso aí é a sensibilidade tátil, né? O toque, que a gente avalia com algodão. Não a sensibilidade dolorosa. E para a avaliação da sensibilidade vibratória, a gente utiliza o diapasão. Exato, não é? Foi o que eu mais disse a vocês. A sensibilidade mais diferente que a gente tem é a vibratória, que a gente utiliza um aparelho, que é um aparelho que provoca vibração nas articulações. Ele é chamado de diapasão. A questão mais complicada da prova era essa, tá? Então, eu tenho uma questão sobre nervos cranianos. Então, na questão de nervos cranianos, eu botei 4 nervos. Tentei colocar também os nervos mais fáceis. Então, se eu peço o paciente para identificar odores, eu estou falando de um nervo o quê? Olfato, não é? Para sentir, eu preciso sentir um cheiro, eu preciso do olfato, então é um nervo olfatório. Já eliminava a maioria das questões. Para testar os movimentos da pupila, testar os movimentos do olho, eu disse que a gente tinha 3 nervos que era responsável por isso. A gente tem um oculomotor, a gente tem um troclear e a gente tem um abducente, que são os nervos que realizam os movimentos do globo ocular. Para avaliar a capacidade de sentir o gosto, discriminar se é salgado, se é doce, qual é o nervo que eu tenho? O glossofaríngeo, também é um nervo que o nome já está bem relacionado. E por último, a gente tem um nervo, que é o nervo vago, que ele está relacionado com a regulação dos demais órgãos do corpo da gente. Inclusive, com a regulação, ele participa da regulação de frequência cardíaca, frequência respiratória, participa da regulação o quê? Do vômito, do reflexo de vômito. Então, quem faz isso é o nervo vago, que é o nervo que é mais amplo, as funções dele. A próxima questão, a gente tinha um paciente com Parkinson e que ele tinha uma boa capacidade, tá? Funcional, mas que ele já tinha o tremor de repouso. Então, ele estava iniciando o quadro de Parkinson. Então, o posicionamento do paciente no leito deve ser orientado a fim de reduzir a espasticidade provocada por síndrome piramidal. Errado, né? Parkinson não é piramidal, extrapiramidal. O 2, o paciente deve ser orientado a realizar rotações de tronco
Certo, foi o que eu mais disse. Um dos focos do tratamento do Parkinson é a gente tentar viabilizar a rotação de tronco, porque esse paciente ele vai perder com a evolução da doença. A gente não pode deixar o paciente perder a rotação de tronco. Ele vai ter aquela marcha em bloco, lembram? A marcha do Parkinson é aquela marcha em bloco, ele não tem rotação de tronco. Então, eu preciso treinar essa rotação de tronco com o meu paciente. E uma outra coisa que é muito utilizada no Parkinson é a disposição de pichas. Então, sempre o treinamento com Parkinson, a gente disponibiliza pichas visuais e pichas auditivas, com o objetivo de evitar os episódios de congelamento. Então, no Parkinson, vai surgir episódios de congelamento. O paciente, do nada, ele congela e ele não consegue iniciar novamente o movimento. Só a partir de um breve tempo, é que ele realmente vai lá e inicia o movimento. Para mim evitar isso, eu tenho que fornecer pichas. Então, estudos já mostraram que fornecimento de pichas visuais, pichas auditivas, ritmo, faz com que esses pacientes não apresentem esses episódios de congelamento. E quando eles apresentam, eles diminuem a frequência desses episódios. A outra questão era uma questão também sobre a doença de Parkinson, tá? Nesse aqui o paciente tinha um comprometimento maior, ele tinha tremor, ele tinha rigidez, ele tinha diminuição, né, nas reações posturais, ele já tinha um comprometimento que é característico mesmo da doença de Parkinson. Então, vamos lá, ele pedia a alternativa correta. Eu vou já direto para a alternativa, tá? Então, a gente tem lá o treino de rotação de tronco e dissociação de cintura pélvica e escapular influencia no padrão de marcha em bloco e balanço dos membros superiores? Sim, é mais uma questão do Parkinson que cobra sobre o treinamento de tronco. Por quê? Porque é uma das principais coisas que está envolvida no Parkinson, tá? Isso aqui é uma questão do concurso, que eu coloquei na prova de vocês. A próxima questão era uma questão que também de Parkinson, então a prova eu dividi a quantidade exata, questões de avaliação, questões de Parkinson e questões de AVC. Então a gente tinha mais uma questão que está relacionada com Parkinson, e lá ele dizia, na doença de Parkinson, ocorre principalmente a morte de neurônios do núcleo subtalâmico, isso está correto? Quem lembra o local da morte dos neurônios? E aí, minha gente, quem lembra? No Parkinson, a gente tem uma degeneração dos neurônios de que local do sistema nervoso? Eita, que tá ruim. Tá substância negra, né? Isso que a gente tem. E a gente não tem, não é da acetilcolina, é a dopamina. Então, no Parkinson, a gente lembra muito. O tratamento é com levodopa. Dopa vem de dopamina. Então, esses pacientes, eles têm um comprometimento lá na dopamina. Os principais sintomas da doença de Parkinson são tremor de movimento errado, né, que é o tremor de repouso, bradicinesia, dismetria errado, também a dismetria, né, dismetria a gente encontra lá na síndrome piramidal, no Parkinson a gente encontra o outro principal sintoma é a instabilidade postural, não é? E a rigidez. São os 4 principais sintomas que a gente tem na doença de Parkinson. Na lesão dos núcleos de base, o tônus muscular caracterizado como hipertonia é caracterizado como hipertonia plástica, certo, não é? Lá no Parkinson a gente tem uma hipertonia o quê?
plástica, né? No AVC ela é elástica, no Parkinson ela é plástica. Por quê? Porque é rígido. Plástico é uma coisa rígida. O Parkinson tem rigidez. A lesão desses núcleos requer um tratamento fisioterapêutico que envolva tanto o treinamento funcional, como orientar a família, como prevenir complicações, certo, não é? A gente viu que com o avançar do Parkinson, esses pacientes vão ficar acamados, vai surgir as pneumonias, vai surgir as escaras, surge edema no pulmão, surge TVP, podem surgir todas essas complicações, e aí a gente tem que prevenir essas complicações. A próxima questão sobre AVC, né, também chamado de AVE. Então, a gente falava lá, deixa eu ver se é um quadro clínico, não era do quadro clínico, não. O uso de órtese em membro superior, ele é indicado para todos os pacientes com espasticidade. Isso é certo? É errado, não é? Então, a gente tem o uso de órtese é indicado para pacientes que já têm uma espasticidade em um grau elevado. Todo paciente que chegar para mim com espasticidade, eu vou colocar uma órtese nesse paciente? Não, então a gente tem que saber a função da órtese. Qual é o meu objetivo com a órtese? É evitar uma contratura muscular? A órtese vai deixar o membro parado. Então, se eu coloco, o paciente tem a mobilidade no membro, está iniciando a espasticidade, tem a mobilidade no membro, eu vou colocar uma órtese para ele deixar o membro parado, ele nem tem contratura. Então, é errado, né? Eu não vou colocar uma órtese nesse paciente. Então, existem os casos que a gente utiliza órtese, principalmente quando é de membro superior, porque é muito importante, aqui é a função da mão da gente. Para a gente pegar qualquer objeto, a gente precisa da função da mão da gente. O uso de chinelo sem apoio no tornozelo, ele deve ser evitado, certo, né? Então, o uso de chinelo é uma coisa que pode predispor à queda nesses pacientes. Deixa eu desligar isso. A queda nesses pacientes, então, ou é aconselhável usar um sapato fechado ou um chinelo que tenha um apoio lá no tornozelo. Sem apoio, não. Dispositivos adaptativos e auxiliares devem ser utilizados para melhorar a qualidade do movimento, a qualidade de vida, não do movimento, mas de vida do paciente, e isso inclui também a qualidade do movimento, né? Quando eu boto uma adaptação para o paciente conseguir escovar os dentes, eu estou melhorando tanto o movimento como a qualidade de vida desse paciente. Certo, né? Então, esse dispositivo é muito importante para esses pacientes. Recomenda-se o uso da órtese de tornozelo, que a gente chama AFO, articulada após o AVE em indivíduos com distúrbios da marcha para evitar a queda do pé. Verdade, né? Vejam a diferença aqui. Eu estou dizendo que aqui o paciente ele tem um distúrbio na marcha e que para eu melhorar essa marcha, eu vou botar essa órtese. Lá no primeiro quesito, eu estou dizendo que qualquer paciente chegou com espasticidade, eu coloco a órtese. Sobre a síndrome da negligência. Então, o que é a síndrome da negligência? É aquela síndrome na qual o paciente ele deixa de perceber um lado do corpo, não é? Então, para ele, aquele lado do corpo ali está morto. Por quê? Porque foi o lado comprometido. Então, nessa síndrome, o que é importante eu fazer? É importante eu estimular, né? Eu preciso estimular muito a sensibilidade. Eu preciso orientar para que os familiares comecem a conversar com o paciente pelo lado comprometido, para o paciente poder começar a ver que ele tem aquele lado do corpo também, tá? Eu preciso posicionar o meu paciente de uma forma adequada, de forma que ele olhe para esse lado do corpo.
e não posicionar o paciente com negligência do lado direito, olhando lá para o lado esquerdo, aí é que ele vai negligenciar mesmo esse lado. O que eu não posso fazer é fazer uma estimulação sensorial, pegando várias texturas diferentes ao mesmo tempo e passar no braço do paciente. Até porque eu nem iria ter 3 mãos para estar passando três texturas diferentes, a não ser que tivesse uma outra pessoa me auxiliando. Então, se o meu objetivo na estimulação sensorial é o paciente sentir que textura é aquela, como é que eu vou colocar um algodão e, por exemplo, uma estrutura áspera, como uma bucha, aquela parte áspera da bucha, ao mesmo tempo? O paciente vai conseguir saber o que conseguir reeducar o sistema sensorial dele para sentir o que é macio e o que é áspero? Não vai. Vai misturar ainda mais a informação sensorial. Então, ele já não tem a informação sensorial de uma forma adequada. E você ainda vai misturar ainda mais. Então, tem que ser estimulação uma por vez. Cada textura você estimula de uma vez. Quanto ao AVC, né? Então, eu dei vários tratamentos aqui falando de AVC e eu pedi a alternativa incorreta. Então, vamos direto para ela. O treino de sentar e levantar na cadeira, ele deve enfatizar a sustentação assimétrica do peso. De cara já dá para ver que isso é errado, não é? Eu não vou meu paciente já tem fraqueza de um lado do corpo. Eu vou estimular ele a jogar o peso só para o outro lado do corpo. Isso serve para qualquer paciente neurológico. Mesmo que seja um AVC, mesmo que seja um Parkinson, eu vou estar estimulando o Parkinson, vai estar jogando o peso do corpo dele só para um lado do corpo? Eu não posso, eu preciso ter uma distribuição de peso entre os membros inferiores de uma forma adequada. Isso para qualquer tratamento, tá? De pacientes neurológicos. Então, não é diferente no AVC. O paciente deve estender o tronco para levantar da cadeira. Lembram que eu disse que quando a gente vai ensinar o paciente a levantar da cadeira, o que é que a gente faz? A gente vai ensinar o paciente a ir lá para frente, não estender o tronco, mas flexionar, fazer uma flexão, jogar o tronco para frente, flexionando aqui o quadril, tá? Então, ele tem que jogar o tronco para frente para levantar. Esta é a forma que a gente levanta de uma cadeira. Eu não vou ensinar o paciente a levantar jogando o corpo para trás, eu iria cair. Se vocês tentarem fazer isso aí, vocês vão cair. E foi isso. Ficou mais fácil de compreender a prova? Alguém ficou com dúvida? Só uma questão de vocês estarem se adaptando, né? Um novo sistema. Então, hoje a gente vai falar sobre TCE, tá? Vamos iniciar sobre TCE. Então, isso aqui é as diretrizes de tratamento do TCE que eu vou enviar para vocês, certo? Então, só relembrando, o que é um TCE? TCE é quando a gente tem uma lesão lá no cérebro e essa lesão ela é provocada por um trauma externo, tá? Então, para mim ter um TCE, eu vou ter algum trauma lá na minha cabeça, externo, pode ser uma pancada, um acidente, principalmente, as principais causas de TCE é o quê? Acidente automobilístico. Acidente automobilístico é a principal causa de TCE. Seguida de quê? De quedas. Então, quedas de altura também causam muito TCE. Então, bateu com a cabeça no chão, bateu com a cabeça em algum local, o paciente pode lesionar o cérebro. Então, se em alguma questão vocês encontram, de qualquer concurso vocês vão fazer, o TCE é provocado por uma lesão no crânio, errado, tá?
Não é lesão no crânio, é uma lesão no cérebro que pode vir acompanhada de lesão também no crânio, tá? Então, só lesão no crânio, no osso, não é um TCE, é uma fratura de crânio. Lembrem disso, tá? Outra coisa que é interessante, um paciente ele nasce com um TCE, e aí? Me digam aí. Vamos lá. Quem arrisca aí? Paciente ele nasce? Não, exato. Paciente ele não nasce porque é um trauma externo. Ele não pode nascer com TCE, não é congênito, tá? É outra pegadinha que colocam muito em questões de concurso. Então, o TCE, ele é bem semelhante lá com pacientes neurológicos como o AVC, porque ele causa sequelas semelhantes, só que ele é bem mais abrangente, porque o paciente, além de ter todo aquele comprometimento motor, na sensibilidade, o paciente ele vai ter comprometimento também a nível cognitivo. Então, isso vai prejudicar a capacidade intelectual desse paciente, vai ter um comprometimento também na forma de agir do paciente, ou seja, no comportamento do paciente. O paciente fica agressivo, fica irritado, ele pode começar a falar coisas que não tem nada a ver, como é no caso de desinibição sexual, então ele falar coisas imorais, do ponto de vista cultural, e um ambiente público, ou você está lá atendendo ele, de repente ele vai lá e tenta pegar em alguma parte íntima. Isso acontece com pacientes de TCE, tá? Então, por isso tem que ter um maior cuidado quando você vai atender um paciente de TCE. Para quê? Para você saber conduzir bem a terapia com ele. Quanto à classificação, a gente tem um TCE que pode ser aberto ou fechado, e aí quando esse TCE é aberto, a gente vai ter a exposição do tecido cerebral, tá? Da massa encefálica, e a gente vai ter também exposição do líquor, tá? Pode ser ou um ou outro, então configura um traumatismo craniano aberto. E fechado, a gente não vai ter isso. A gente tem o comprometimento, a lesão no cérebro, pode ter lá ter a fratura lá no crânio, a lesão no cérebro, mas não ter o extravasamento do líquor e da massa encefálica. Isso é nos casos de TCE fechado. A gente tem um TCE que pode ser também difuso ou focal, ou seja, difuso é quando a gente tem um comprometimento do sistema nervoso, do encéfalo, de uma forma mais global. Então, várias áreas são comprometidas. E focal, a gente tem um comprometimento mais local. Então, uma área, no máximo duas, poucas áreas ali são comprometidas. A gente tem um TCE que ele pode ser leve, moderado ou grave, e aí a gente vai classificar de acordo com a escala de Coman de Glasgow, que vocês já viram, reviram essa escala. Então, aqui, ó, quando você pega um exame de imagem de um paciente com TCE, você vê lá a fratura de crânio, mas só isso não vai dizer que tem um TCE. E quando você vê a imagem do tecido cerebral, aí você vê que tem uma lesão. Aí você configura como um TCE. Na fisiopatologia, então, o que é que acontece internamente com esses pacientes, tá? Se eu levei uma pancada, vai começar a ter comprometimento dos meus neurônios, né? Áreas vão ser comprometidas no cérebro, vai começar a surgir áreas de isquemia,
hemorragia. Por quê? Porque toda vez que eu levo uma pancada muito grande, eu rompo com vasos sanguíneos. Então, eu posso ter rompimento de vasos sanguíneos e o surgimento de hemorragia. E em toda essa cascata que a gente tem, o que mais vai causar lesão nas células, nos neurônios, são essas substâncias, tá? Então, a gente tem um glutamato. Então, o glutamato, ele é chave no TCE, tá? O glutamato, ele é neurotóxico. Então, quando a gente tem uma liberação aumentada de glutamato, a gente tem um aumento no número de neurônios que começam a morrer. Então, no TCE, a gente vai ter uma liberação de uma forma aumentada do glutamato. A gente vai ter liberação de radicais livres, que vai gerar também lesão celular. E a gente vai ter o óxido nítrico agindo, fazendo com que haja um aumento no fluxo sanguíneo cerebral, tá? Isso é a sigla de fluxo sanguíneo cerebral, e na pressão intracraniana. Então, a liberação desse óxido nítrico pode prejudicar e fazer com que o paciente ele tenha um aumento na pressão intracraniana. E isso é muito lesivo, né? Aumento de pressão intracraniana, o cérebro ele não tem para onde se expandir, e aí a gente pode ter o quê? A gente pode ter como principal complicação o comprometimento do centro respiratório e o paciente parar de respirar. Então, por isso a gente precisa monitorizar a pressão intracraniana, tá? Então, a pressão intracraniana no TCE ela é um ponto-chave, ela precisa estar o tempo todo sendo vista lá no monitor. Claro que a gente está falando de sistemas que são preparados para receber pacientes com TCE, não é? Muitos hospitais não têm esse recurso. E aí, esses hospitais, eles não são hospitais especializados no tratamento de pacientes com TCE. Se você está com um paciente com TCE e você não tem essa monitorização, e esse paciente é grave, então o aconselhável é que você vá devagar com a terapia, tá? Não ultrapassa o limite na terapia, não evolui de uma forma muito rápida para esse paciente não aumentar a pressão intracraniana, porque você não está conseguindo ver enquanto está essa pressão intracraniana. Quanto aos mecanismos de lesão, a gente tem lesões iniciais primárias e essas lesões seguem com lesões secundárias, tá? O que seria uma lesão primária? A lesão primária é o que acontece na hora que eu tenho um TCE. Então, eu bati minha cabeça muito forte, acabei de ter um TCE, todas as repercussões que vão acontecer devido a essa pancada é o que a gente chama de lesão primária. E na lesão secundária? A lesão secundária é o que vai acontecer de uma forma tardia, ou seja, com o decorrer do quadro do paciente. Então, após um dia, após dias, esse paciente ele pode ter algumas complicações que a gente chama de lesão secundária. Não está mais relacionada com a pancada inicial. Então, nas lesões primárias, a gente tem a concussão. A concussão é a mais leve, né? Então, a concussão, como eu sempre falei nas aulas anteriores para você, um paciente que sofre uma concussão é muito comum lá no box. Tá lá lutando, de repente leva uma pancada muito grande na cabeça, e o que é que acontece? O cérebro, ele mexe dentro da calota craniana. Então, esse movimento do cérebro lá dentro da calota craniana, a gente chama de concussão, tá? Esse movimento do cérebro, ele pode ser de uma forma rotacional, tá? E aí, pode ser de uma forma só chacoalhar mesmo dentro da calota craniana, e isso faz com que o paciente ele perca a consciência imediatamente.
Então, o paciente, quando leva essa pancada muito grande, ele vai perder a consciência logo no início, ele pode perder e ele pode desorientar logo no início, mas rapidamente ele retorna, tá? Rapidamente ele não sabia onde estava, mas de repente ele já sabe onde está. Isso é rápido, o que acontece. Isso é no caso de concussão. E esses pacientes vão seguir o quê? Com sonolência. E aí, por isso que tem tanto aquela história, não precisa avaliar o paciente que levou uma pancada grande na cabeça, não pode deixar ele dormir. Não pode deixar ele dormir. Você precisa avaliar como é que vai seguir essa pancada. Será que ele vai, essa resposta vai ser rápida mesmo e logo ele vai voltar à orientação? Ou será que ele vai só rebaixando o nível de sensório motor dele, ou seja, a capacidade funcional dele vai só baixando? Se for só baixando e o paciente estiver dormindo, você não vai ter como ver isso. Aí você vai achar que foi só uma concussão leve e, na verdade, o paciente teve um TCE grave. Por quê? Porque ele estava orientado ali, passou o momento de desorientação, ele ficou orientado, mas foi dormir. Aí você não vai ver que ele teve um comprometimento na hora que estava dormindo. A gente vai ter lesões adicional difusa, quando o comprometimento é mais na substância branca lá do cérebro, tá? É subcortical. E aí, nesse comprometimento aqui, o paciente ele evolui com perda de consciência, ele é mais grave, o paciente pode chegar ao coma, tá? A gente tem outras lesões, como lesões focais, a contusão. A contusão é comum nas lesões de golpe. Então, eu levei um golpe, passar aqui. Eu levei um golpe, tá? Bati com minha cabeça e aí eu fiz um TCE. Ou nas lesões de contragolpe. Então, eu levei um golpe aqui na frente, mas meu cérebro, ele bateu na parte da frente e ele voltou com muita força para a parte posterior. Então, minha pancada foi tão forte que o impacto foi na frente e o impacto foi atrás também. E isso se configura lesão de contragolpe. Então, tanto em uma como outra, a gente pode ter uma contusão. Aí a contusão também é um caso mais grave. Geralmente, esses pacientes evoluem com hemorragia, com grande edema e precisam ser cirurgiados. A gente tem também os casos de lesões por aceleração, tá? Lesões por aceleração, no caso, você vem num carro e, de repente, você impacta, sofre um acidente, bate em um outro carro. Então, você tem uma aceleração e um movimento de desaceleração muito grande na cabeça. Isso pode fazer com que você lesione o seu cérebro, tá? Pode fazer com que você tenha uma lesão lá na massa encefálica. E isso é o que a gente chama de lesão cerebral polar, por aceleração e desaceleração. Não sai, não. E a gente tem os hematomas, tá? Então, nos hematomas, a gente vai ter o quê? Sangramentos, tá? Então, eu posso ter um sangramento lá na região, no espaço epidural, e aí é bem característico na tomografia, essa lesão aqui, branca, nos exames de imagem, é bem característico essa lesão, que a gente tem tanto tomografia como ressonância, né? Então, é bem característico essa lesão arredondada, tá? Então, quando você faz o exame, o paciente, você vai ver uma lesão arredondada. Isso é bem característico no hematoma epidural. E a gente tem as hemorragias subdurais, tá? No espaço subdural. Então, nas hemorragias subdurais, elas ficam mais na lateral, elas pegam em torno de todo um hemisfério e ela não é tão redonda
como aqui na epidural. Ela é como se ela não fosse arredondada, ó. É uma das características das hemorragias subdurais. Ela tem um ponto maior, tá? Ela vem numa depressão, sobe e desce de novo. Então, é bem característica dessas hemorragias subdurais. E as lesões penetrantes, tá? Eu tenho uma arma de fogo, eu tenho uma arma branca que pode ocasionar uma lesão penetrante. O que é importante aqui? Nunca retirar, né? Então, se eu tenho uma faca que está aqui no meu crânio e tem muita hemorragia, as pessoas querem retirar por causa da hemorragia, não pode. O que pode se fazer é compressão, botar várias compressas no local até chamar até levar um pronto-socorro, mas não pode retirar. O quadro clínico desse paciente ele é bem variável. Por quê? Porque pode pegar todas as áreas do cérebro, né? Assim como lá no AVC. E como eu disse, a gente tem as alterações cognitivas nesses pacientes. Então, são pacientes que têm alteração na consciência, na memória. A gente tem a amnésia pós-traumática também, que é muito utilizado para ver o grau de TCE, vou já mostrar a vocês, desorientação, dificuldade de atenção, tudo são características desses pacientes. A gente tem as alterações neuromusculares, tá? Que é aquelas clássicas lá que a gente vê também no AVC, alteração de tônus, de reflexo. A gente tem muito comum a espasticidade nesses pacientes, alteração no equilíbrio, na coordenação. A labilidade emocional também é prevalente nesses pacientes, principalmente quando esses pacientes já estão em um estágio, estão saindo do estágio agudo e estão entrando no estágio mais crônico, eles começam com essa labilidade emocional, eles apresentam depressão também, um estágio mais crônico. A gente tem outras alterações no comportamento, como agitação, irritação, desinibição sexual, desinibição emocional, que é bem característico desses pacientes. Então, o paciente ele pode olhar para você e dizer, você é horrível, eu odeio você. E não adianta estar batendo boca com esses pacientes, tá? Durante a terapia. Então, o paciente ele está com um quadro neurológico que está ocasionando isso. Você tem que evitar aumentar o nível de agitação desse paciente. Alterações na linguagem, alterações na capacidade de engolir, alterações no controle de intestino, de bexiga e alterações de nervos cranianos, porque os nervos cranianos saem todos lá do cérebro, né? Principalmente lá do tronco encefálico, a gente tem vários nervos cranianos saindo de lá, não é isso? Então, ele pode ter alteração nesses nervos. Alguns comprometimentos mais indiretos. Então, são aqueles comprometimentos que a gente vê em qualquer uma outra patologia que o paciente fica imobilizado em cima de uma cama. Então, a gente tem contraturas, a gente tem úlceras de pressões, que hoje em dia se chama lesão por pressão, LPP, não se chamam mais úlceras. A gente tem infecção, pneumonia, pode ter trombose venosa profunda, porque o paciente está só acamado, a circulação do sangue ela está inadequada e vai propiciar isso. Quanto às sequelas, se eu tenho um paciente com TCE leve, esse paciente geralmente ele apresenta sequelas apenas cognitivas. Ele pode apresentar sequelas motoras, tá? Mas o quadro característico de um TCE leve é de sequelas cognitivas, e essas sequelas elas vão melhorar no primeiro ano. Já o TCE moderado e grave, o paciente vai apresentar
todas aquelas sequelas lá que a gente viu do quadro clínico. E geralmente esses pacientes vão ficar com sequelas residuais, ou seja, são pacientes que vão entrar em um processo de terapia por muito tempo, e essa terapia, ela, por mais que a gente evolua com o paciente, dependendo do grau do TCE, o paciente não vai voltar à condição pré-clínica, ou seja, a condição de antes do TCE. Qual é o que me indica que esse paciente ele vai ter um pior prognóstico? Então, a família cobra muito isso da gente, tá? Isso aí a gente só pega com a prática clínica. Você vai atender o paciente, a família ela gosta muito de dizer, ele vai melhorar, ele vai andar. Com quanto tempo você vai conseguir fazer isso com ele? Isso com a prática clínica a gente vai conseguir perceber melhor. Por que com a prática clínica? Porque um paciente é diferente do outro. A gente já viu que a neuroplasticidade ela é diferente, tá? Então, existem vários mecanismos diferentes. O tamanho da lesão, as áreas que pegou, que foram lesionadas. Outra coisa, o tempo que levou para o paciente ser atendido, o restabelecimento do fluxo de sangue para aquelas áreas. Então, tudo isso vai fazer com que meus pacientes eles sejam diferentes um do outro. E como é que eu sei, mais ou menos, com pacientes que têm um pior prognóstico? Então, pior prognóstico, existem alguns indicadores. Quais são esses indicadores? A gente tem, se o paciente ele passa muito tempo em coma, isso é um indicador de um pior prognóstico. Então, pacientes com TCE, se o TCE é grave, ele entra em coma após o TCE, é muito comum o paciente entrar em coma, e esse paciente, ele vai com o tempo saindo do coma. Às vezes ele não entra em coma, mas o estado dele é muito grave e é induzido o coma nele. E com o tempo ele vai saindo desse estado. Então, passar muito tempo nesse estado me diz que esse paciente vai ter um pior prognóstico. Pelo menos me alerta que esse paciente vai ter um pior prognóstico. Assimetria na pupila. Então, eu vou avaliar a pupila. Deixa eu ver. Não está aqui. Avaliar a pupila. Lembram do reflexo da pupila que a gente vê lá com a luz? Então, a gente passa a luz na pupila, vê se a pupila contrai. Eu vou avaliar a pupila. Eu vejo que uma pupila é contraída e uma é dilatada. Ele tem anisocoria, tá? As pupilas, elas são diferentes. A gente chama de anisocoria. Quando elas são iguais, a gente chama de isocóricas, isocoria, tá? Então, se ele tem diferença na pupila, isso também vai me dizer que esse paciente tem um pior prognóstico. Fraturas mais graves, como é o caso de fraturas que afundam o crânio, fraturas abertas, tá? Com exposição da massa, encefálico, com exposição da massa cerebral, com exposição do líquido também, é preditor de um pior prognóstico. A escala de coma de Glasgow, tá? Ela também orienta se o TCE é leve, ela é moderado ou grave. Se eu tenho a escala de coma de Glasgow menor que 8, vai me dizer que um TCE é grave, então é um preditor de um pior prognóstico. E o paciente que acabou de ter cefaleia, ou acabou de ter um TCE, e ele evolui com uma cefaleia muito intensa, uma cefaleia de difícil controle, isso também pode ser um sinal que esse paciente vai ter um pior prognóstico. Então, quando eu vou avaliar o meu paciente, eu preciso avaliar todas as alterações motoras que o paciente tem, alterações sensoriais, e além disso, existem coisas específicas, tá? Para esse paciente. Então, é importante eu ver
se esse paciente ele está desorientado, está confuso, se esse paciente perdeu a consciência, se esse paciente está apresentando amnésia pós-traumática, ou seja, ele não está lembrando de fatos recentes, e eu vou avaliar como é o estado pré-mórbido desse paciente. Então, eu preciso saber se é um paciente que já tem uma doença neurológica antes. Se é um paciente que já tem uma doença neurológica antes, esse paciente ele pode ter um pior prognóstico. Ele tende a ter um pior prognóstico, tá? Eu utilizo a escala de Coman de Glasgow, é a principal escala para avaliar esses pacientes, tá? Faço a avaliação da pupila, avaliação de toda a função motora, faço a avaliação funcional e da cognição. Então, existem duas escalas que a gente utiliza para avaliação, tá? A gente tem a escala do rancho, tá? Essa escala do rancho aqui, ela é uma escala que avalia o funcionamento, a funcionalidade do paciente e um nível cognitivo. Então, é uma escala que a gente vai utilizar para triar a reabilitação. Tá? Eu vou ver em que nível o paciente está nessa escala, para mim poder ver como vai ser a minha reabilitação. E eu vou vendo a evolução desse meu paciente nessa escala. Então, eu sempre utilizo essa escala para ver a evolução do meu paciente. E eu tenho a escala de classificação de Rappaport. Então, essa escala, ela é utilizada para ver a incapacidade desse paciente. Escala de Coman de Glasgow, né, que todo mundo já conhece, que vê a abertura ocular, verbal e a motora. A duração da amnésia, eu vou mostrar a vocês agora as escalas, tá? A duração da amnésia, eu também utilizo para dizer se o TCE é leve, ele é moderado, ele é severo. Se eu tenho uma amnésia menor que 24 horas, esse TCE, ele provavelmente é leve. Se eu tenho uma amnésia mais prolongada, uma amnésia que vai durar aí em torno de uma semana, eu tenho um TCE mais moderado. E se eu tenho uma amnésia que dura mais do que isso, mais do que uma semana, tá? Eu vou ter um TCE grave. Na avaliação da pupila, né, a gente vê a pupila e de repente a gente encontra uma pupila dilatada e a escala de Rappaport, tá? Eu vou mostrar a vocês. Então, essa escala vai ver a incapacidade desse paciente, tá? Ela é uma escala que ela avalia, se o paciente está despertando, e aí nessa avaliação do despertar, ela utiliza basicamente a escala de Glasgow, tá? De Coman de Glasgow. Ela vê a habilidade cognitiva do paciente, então ela vai avaliar a questão de alimentação, questão de higiene, de toaletes, aqui. E aí, para avaliar isso, ela vai utilizar uma classificação, se é complexa, se o paciente ele consegue fazer de uma forma parcial, se ele não consegue fazer, se o paciente precisa de um auxílio, se esse auxílio é mínimo ou se é máximo, tá? Ele vai verificar isso com relação a essas habilidades. A dependência de outras pessoas para ver um nível funcional, tá? Então, ele utiliza uma escala que é semelhante a uma escala que a gente chama de MIF, Medida de Independência Funcional, e aí nessa escala ele vai ver se o paciente, como é que está a independência para realizar as atividades do paciente, tá? Se é completamente dependente, se o paciente tem uma independência mínima, moderada, máxima, e a questão da adaptabilidade psicossocial, tá? Se o paciente ele já está sendo inserido de novo na sociedade, tá? De novo no mercado de trabalho. Então, como é que está isso? Ele já conseguiu, ele não conseguiu, ele não é um paciente funcional para
voltar a trabalhar. Ele é um paciente que precisa de um emprego, mas esse emprego precisa de várias adaptações. Ele é um paciente que consegue desenvolver as atividades dele no emprego sem precisar, sem restrições. E, por final, ela vai classificar a incapacidade do paciente. Então, vai ter o somatório dos pontos e ele classifica a incapacidade desse paciente, tá? Se é leve, moderada, se é grave, extremamente grave, se o paciente está em estado vegetativo. E, por último, a gente tem a escala do rancho de los amigos, tá? Então, essa escala é uma escala que ela avalia tanto o componente funcional como o componente cognitivo. Ela é uma escala ótima. Então, ela tem o nível 1, o 2 e o 3. Esses primeiros níveis aqui são para aqueles pacientes que estão mais inconscientes, tá? No nível 1, o paciente não tem resposta nenhuma, aquele paciente que está lá em coma. O nível 2 é aquele paciente que ele está inconsciente, mas se você vai lá, faz um estímulo doloroso, ele já começa a emitir algum grau de resposta, certo? Ele pode verbalizar algum som, ele pode fazer algum movimento na fase que você consegue ver que o paciente tem algum tipo de resposta. E a gente tem o grau 3, que é aquele paciente que está lá inconsciente, tá? Mas você consegue ter uma maior interação com o paciente. Então, ele está num nível de sonolência muito grande, mas você consegue, com estimulação dolorosa muito forte, fazer com que ele abra o olho, olhe para você, depois ele vai voltar lá para aquele nível de inconsciência dele. Seguindo isso, a gente tem um nível de confusão. Então, o paciente ele vai evoluindo, tá? Isso são os estágios de evolução. Você avalia o paciente e vai encontrar em que estágio ele está, e a partir de então, você já vai esperar que ele vai evoluir nesses estágios. Então, o paciente saiu desse estágio inicial após o TCE de inconsciência, ele começa em um estágio de confusão, certo? É a evolução do quadro. Então, inicialmente, ele tem um estágio de confusão e de agitação muito grande. E aí é o paciente que vai ter comportamentos de agressivo, ele pode bater em você, ele pode chamar palavrão. Esse paciente que ele é um pouco mais difícil de lidar com ele. E a partir de então, ele evolui para um estágio de confusão menor. Então, essa confusão, ela vai regredindo. Aí vocês poderiam me perguntar, existe tempo para cada um desses estágios? Não, tá? Depende de cada paciente. O paciente, ele vai passando por esses estágios. E daí você vai utilizar a escala para ver em que estágio ele está e para ver como é que vai ser essa evolução dele passando por esses estágios. Então, ele tem o confuso e inapropriado. É aquele paciente que ele está confuso, ele é confuso, ele tem alguma agitação, que não é muita, mas ele já consegue obedecer algum comando que você pede. Então, você pede para ele fazer uma atividade, ele consegue fazer essa atividade, desde que seja uma atividade bem simples. Ele consegue fazer. Mas é aquele paciente também que ele não vai conseguir se focar. Então, você precisa ser bem criativo nas atividades com ele. Ele não vai conseguir manter o foco. Seguindo esse estágio, ele vai entrar em um estágio de confusão bem leve. Então, vai desaparecer essa confusão, tá? Então, é um estágio que o paciente ele já consegue se concentrar nas atividades dele, já consegue realizar atividades que não sejam simples, que tenham um pouco mais de dificuldade, mas uma vez ou outra ele apresenta alguma confusão, ele tem alguma dificuldade. Então, ele ainda precisa de um auxílio para realizar as atividades da vida diária dele. E após sair desses estágios, ele vai entrar no estágio automático. Então, esses dois últimos estágios aqui são os estágios em que o paciente ele vai se tornando independente,
tá? No estágio automático, ele começa a se tornar independente, muito embora ele ainda precise de alguma supervisão. E no último estágio, é aquele paciente que ele já é completamente responsável pelas coisas que ele faz, pelos movimentos, pelas atividades que ele faz, então ele já não vai mais requerer supervisão. Vocês entenderam até aqui? E aí, minha gente, vocês estão entendendo a aula? Alguma pergunta até aqui? A gente vai entrar agora no tratamento. Pronto, vamos lá. Então, o tratamento imediato desse paciente, tá? Se eu tenho um paciente que eu consigo verificar a pressão intracraniana e é um paciente com TCE grave, eu vou tentar colocar esse catéter para monitorizar essa pressão intracraniana. Eu não, a equipe, né? Quem faz isso é um médico, é um procedimento cirúrgico, tá? É um catéter que se coloca lá nos ventrículos laterais, no cérebro, lá nos ventrículos laterais, coloca esse catéter para poder ver como é que está a pressão intracraniana. É o ideal que se estivesse em qualquer sistema de saúde. Eu preciso determinar a gravidade desse meu paciente. A principal coisa inicialmente é o quê? É tentar preservar a vida do meu paciente. Então, eu preciso saber o que está afetando, que está colocando o meu paciente em risco. O paciente está muito grave, não está conseguindo respirar. O que é que o fisioterapeuta vai fazer? O fisioterapeuta vai atuar na ventilação mecânica, tá? Vai dar um suporte com o ventilador para colocar uma via artificial nesse paciente para ele respirar. Então, isso é função da gente participar da ventilação mecânica. O médico coloca esse suporte e a gente é quem regula a ventilação mecânica desse paciente. E aí, outras coisas que a gente também fica de olho é na pressão arterial. É um paciente que não pode ter uma pressão arterial. Eu não posso deixar essa pressão arterial aumentar demais, tá? Porque devido ao risco de aumento de pressão intracraniana, principalmente isso para pacientes com TCE de moderada a grave, tá? Diferente lá do AVC, lembram? Lá no AVC eu vou deixar meu paciente com a pressão alta. Aqui no TCE eu não vou deixar meu paciente com a pressão alta, porque esse paciente vai estar pode estar com hemorragia e está com edema muito grande. E aí essa pressão arterial vai fazer com que comprometa ainda mais. Então, eu tenho que fazer com que meu paciente esteja com a pressão adequada. Nem baixa, nem alta, tá? Aí eu cheguei lá no meu leito, eu vi meu paciente, tá? Quais os cuidados que eu preciso ter? Então, o meu paciente está no estágio de coma, naqueles 3 estágios iniciais lá da escala do rancho, tá? Então, o paciente que está inconsciente, está lá deitado no leito, e eu preciso ir lá atender ele. Então, um paciente que você inicialmente vai ver que vai ter muitos fios em cima dele. Então, eu preciso olhar todos esses fios, de onde está vindo esses fios, para mim não correr o risco de puxar um fio de uma forma adequada e complicar o meu paciente, como, por exemplo, eu acho que está dando para ver que esse paciente aqui tem uma sonda no nariz. Vocês estão vendo? Um fiozinho branco aqui. Pronto. O paciente, ele está lá inconsciente, ele não consegue se alimentar. Então, se passa uma sonda para ele, para poder fornecer alimento para esse paciente, tá?
se o médico autorizar já esse processo de alimentação nesse paciente. Eu chego no meu paciente, eu preciso prestar atenção nessa sonda. Eu preciso prestar atenção se o paciente tem alguma sonda urinária. Por quê? Porque eu vou mexer com esse paciente e no movimento que eu vou fazer, eu posso puxar essa sonda. E puxar essa sonda é uma complicação, porque é um paciente que vai ter que colocar novamente uma sonda, existe o processo de ter uma infecção nesse paciente, existe trauma na via quando ele passa essa sonda. É um paciente que, após passar essa sonda novamente, vai ter que fazer um exame de imagem para ver se a sonda está bem localizada dentro dele. Então, você precisa estar atento a tudo. Outra coisa, a gente vai ver, tem um tubo na boca dele, eu preciso estar atento a esse tubo, se ele não está repuxando. Vai que eu faço um movimento no braço do paciente e puxo o tubo. Se eu puxei o tubo, o paciente não vai mais conseguir respirar. Então, outra coisa que eu vou me atentar é no tubo que está lá na boca do paciente para ele respirar. Outra coisa, aqui ao lado, ó. Ao lado ficam várias bombas. Isso aqui a gente chama de bomba, tá? Isso aqui são bombas que o pessoal da enfermagem administra um medicamento. Geralmente utilizam para administrar medicamentos, tá? E aí, em um paciente grave, muitas vezes ele está precisando de medicamento para manter o coração batendo. O coração dele não está conseguindo bater sozinho. E aí, essas bombas é que saem a medicação para manter o coração batendo. Se eu chego no leito e eu vejo um paciente com um monte de bomba dessa ligada, e eu olho a quantidade, essas bombas aqui, elas estão desligadas. Mas quando elas estão ligadas, elas vão dizer a quantidade de cada medicamento que está sendo administrado lá no paciente. Por exemplo, o paciente está usando Nora, tá? A Nora, ela vai ajudar no funcionamento do coração do paciente, tá? Vai ajudar a fazer com que esse paciente, o coração desse paciente continue batendo. Se eu chego lá e vejo um paciente que está com Nora, está com uma Nora altíssima, eu cheguei semana passada no hospital, tem um paciente com uma Nora em 70 dobrada. Eu nem sabia que era possível chegar a uma Nora tão alta. Então, é uma quantidade altíssima de uma medicação. Se eu vejo que tem muitas medicações que fazem com que o coração ele se mantenha batendo, e uma quantidade altíssima, esse paciente é muito grave. Então, são pacientes que são contraindicados eu estar mexendo nele. Então, é aquele paciente que ele vai ficar mais quieto até que ele melhore esse padrão dele, melhore a condição dele, tá? Quando eu ver que essas medicações elas estão baixando, então eu sei que esse paciente ele está mais estável e eu posso ir lá fazer exercícios nele. O máximo que você vai poder fazer é uma mobilização ali leve de tornozelo para evitar que tenha uma TVP. Mas desde que a Nora não esteja em um estágio como esse que eu estou dizendo, a Nora é em 70, uma Nora muito alta, ou alguma medicação que participe nesse controle do coração muito alta. Está muito alta, não mexe. É contraindicado fisioterapia motora para esses pacientes. Tá? Então, isso são algumas observações que a gente faz quando está diante desse paciente. Uma outra coisa importante é olhar esse monitor, tá? Então, é um paciente grave. Todo paciente grave, ele pode desestabilizar a qualquer momento. Então, de repente, você pegou o paciente lá, vivo, grave, vivo, você começa a fazer a mobilização passiva no membro superior, tá? Fazem a flexão de ombro. E você não olha, não se atenta a olhar para esse monitor. Esse monitor aqui vai dar os sinais
Vai dar os sinais vitais do paciente, vai dar pressão, vai dar saturação do oxigênio, vai dar frequência cardíaca, frequência respiratória. Você nem olha, vai só lá, está fazendo um movimento com o paciente. De repente, o paciente ele teve uma parada cardíaca porque você não percebeu que, ao movimentar o paciente, ele desestabilizou. Então, ao fazer um movimento de elevar um braço, a frequência cardíaca do paciente foi lá para 200. Você não percebeu isso e continuou fazendo. O paciente vai parar, tá? Ele vai ter uma parada cardíaca. Então, vai atender paciente grave, você vai precisar estar o tempo todo olhando para esse monitor de sinais vitais, tá? O tempo todo olhando, porque o movimento pode alterar os sinais vitais. E teve alteração de sinal vital, em algum dos sinais vitais, é contraindicado continuar com a fisioterapia motora, interrompe a fisioterapia motora. Então, essa reabilitação, ela não tem um foco só da fisioterapia, é uma reabilitação multiprofissional, inclusive a família, tá? Então, a família, ela tem que participar bem do processo de reabilitação, porque quando esse paciente sai do hospital, ele vai para casa, eu não vou estar lá 24 horas com esse paciente, eu vou estar lá no mínimo 30 minutos, 1 hora, o ideal é que fosse de 1 a 2 horas, 1 hora com esse meu paciente, 2 a 3 vezes por semana, às vezes nem isso, trazem para a nossa realidade. Às vezes o paciente tem uma sessão semanal de 30 minutos, então isso é muito pouco. Então a família é quem vai fazer o papel da gente. Então é papel da gente passar para a família o que eles podem fazer de exercício. Claro que aqueles exercícios que não colocam o paciente em perigo. Então, existem exercícios que eu posso, uma mobilização passiva de ombro, eu posso ensinar a um familiar a fazer, não posso. Uma mobilização intraarticular, eu não posso ensinar uma outra pessoa que não seja formada em fisioterapia a fazer, porque é uma técnica muito específica que requer habilidade. Então, aquelas mais simples vocês vão ensinar. Então, vamos lá. Passando pelas fases do tratamento, tá? Então, a gente já viu o paciente, já viu no que precisa ter cuidado, já viu quando a gente precisa interromper essa terapia para a gente não matar esse paciente, tá? Vamos iniciar agora nas fases. Então, naquelas primeiras fases em que o paciente ele está inconsciente, qual vai ser o meu foco? Então, eu tenho esse paciente, aquele paciente grave, aquele paciente geralmente está em uma UTI, tá? Meu foco, eu vou me focar na avaliação, na escala de Coma de Glasgow, tá? Para ver como é que está o nível, ver como é que está o nível de consciência desse meu paciente. Eu vou observar como é que está a postura desse meu paciente. Lembram que a gente tem posturas, que quer dizer condições neurológicas mais graves, que é o padrão de decorticação e decelebração. Então, eu preciso avaliar isso. Se o paciente está em uma postura de decorticação, uma postura de decelebração. Essas são as principais coisas. E ver os sinais vitais do meu paciente. Se o meu paciente, quando eu cheguei nele, já está com os sinais vitais alterados, eu já não faço fisioterapia motora. Então, o paciente está com febre. É contraindicado fisioterapia motora, tá? O paciente está com a frequência cardíaca em 150. Contraindicado fisioterapia motora. Então, se ele já está com alteração nos sinais vitais, está hipertenso, alguma alteração, é contraindicada a fisioterapia motora. Paciente que precisa estar estável para a gente poder fazer. E o foco do meu tratamento? O foco do meu tratamento vai ser tentar trazer esse meu paciente para um nível de alerta. Então, meu paciente está inconsciente e eu preciso fazer com que ele volte ao estado de alerta,
tá? E ver quais as funções motoras, as funções físicas que esse paciente está apresentando, que até agora eu ainda não sei. Por quê? Porque o meu paciente está inconsciente, eu não tenho como avaliar força, eu não tenho como avaliar amplitude do movimento, ativa, eu não tenho como avaliar muita coisa. Então, eu preciso trazer ele ao estado de alerta para mim começar esse processo de avaliação. As principais coisas que a gente vai fazer na reabilitação nesse momento. Então, posicionamento no leito. A cada 2 horas, troca o paciente de posicionamento para evitar que ele faça escaras no corpo, tá? Faça lesões por pressão no corpo, faça um LPP. Exercícios respiratórios é o que a gente mais vai atuar. Então, quem aí for para a fisioterapia respiratória, nessa fase inicial aí, é a fase que a gente mais vai atuar, porque a maioria dos pacientes vai ter alguma contraindicação para a fisioterapia motora. E aí a gente vai atuar na parte respiratória desses pacientes. Com exercício. Oi. Só uma dúvida aqui. Se meu paciente está no leito, ele está em coma, eu posso mudar ele de posição em cada 2 horas se ele estiver entubado? Olha, o posicionamento do paciente, mesmo em coma, é preconizar que mude. Por quê? Porque senão vai fazer ferida no corpo do paciente. Existem algumas situações que vai contraindicar essa mudança. Quando é? É quando a gente tem um parâmetro lá na ventilação mecânica. Uma das situações é um parâmetro que a gente tem lá na ventilação mecânica, que é a fração de oxigênio que a gente está dando para esse paciente. Se a gente tem uma fração de oxigênio muito alta, acima de 70%, isso quer dizer que esse paciente ele não está conseguindo oxigenar o corpo. Eu preciso dar oxigênio demais para ele. Se eu vou fazer movimento nele, eu vou gastar o oxigênio dele. Então, eu não posso fazer essa mudança. Isso é uma das coisas que vai contraindicar. Paciente está com uma pressão arterial muito alta e está com aquele monte de medicação já para baixar a pressão. Aí vai contraindicar também, tá? Ele fazer essa mudança. Mas tirando essas coisas bem mais graves, o que é preconizado é que ele mude de decúbito. Então, o paciente está em estado grave, mas ele está estável do ponto de vista dos sinais vitais, então eu vou mudar ele de decúbito. Tá? Aí a gente tem os exercícios respiratórios, o fisioterapeuta vai atuar muito na ventilação mecânica, vai atuar na oxigênio-terapia, porque eu posso ser um TCE leve, não necessariamente estar com TCE moderado a grave, e esse paciente não está precisando de ventilação mecânica, mas está precisando de oxigênio. O fisioterapeuta vai atuar nessa parte de fornecer oxigênio, vai atuar com manobras de reexpansão pulmonar. Então, todos esses exercícios a gente faz com esse paciente quando ele está nessa fase inicial. Lembrando, eu preciso que o meu paciente esteja estável quando eu vou movimentar ele, tá? Mas a mudança de decúbito, ela é ideal, a não ser que tenha essas contraindicações aí, algumas contraindicações. Mobilidade passiva, inicial mais precocemente. Aí o mesmo serve para essas mudanças de decúbito que eu acabei de falar. Eu preciso iniciar a fisioterapia motora o mais precocemente, desde que meu paciente esteja estável. Não esteja dentro de todos esses critérios que eu já disse que contraindica a fisioterapia. Tá? Então, se ele não está dentro de nenhum desses critérios, eu tenho que iniciar o mais rápido possível a mobilização desse meu paciente. Reabilitação sensorial é muito importante nessa fase. Então, essa fase, o paciente está se recuperando de uma lesão neurológica. Eu preciso
ativar essa via aferente que leva a informação para o sistema nervoso. Então, eu preciso fornecer estimulação sensorial. A gente tem a estimulação sensorial começa quando a gente chega no leito. Então, se eu chego no leito e o meu paciente ele já começa com a abertura ocular, aquele meu paciente que eu já sei que ele está tendo alguma resposta, tá? Eu já vou começar a conversar com ele. É muito importante isso, minha gente. É estimulação auditiva. Eu preciso conversar e orientar o meu paciente. Então, alguém falou? Não, né? Conversar e orientar o meu paciente. Então, eu chego, dizendo o meu nome, me identificando, eu chego dizendo que dia é hoje da semana, eu chego dizendo em que local ele está. Isso é para ele, eu já ir trabalhando essa questão da orientação dele. Ele vai ter uma orientação, tanto no tempo como no espaço comprometido. Então, eu já preciso trabalhar desde antes. A gente tem estimulação visual. Tem estimulação visual para aqueles pacientes que já estão com a abertura ocular. É muito importante, principalmente, trazer coisas familiares para o paciente, tá? Então, se for possível, se for viável, conseguir, por exemplo, uma foto dele antes, uma foto da família para mostrar ele, isso é importante, tá? Muito embora às vezes interfere no estado emocional, mas isso é muito importante para ele. Por quê? Porque é o paciente que ele vai tender a ter uma amnésia pós-traumática. Se ele tende a ter uma amnésia pós-traumática, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer coisas familiares para tentar fazer com que essa amnésia ela seja reduzida, tá? O tempo dela seja minimizado. A estimulação do olfato pode fazer com algo que ele consiga sentir o cheiro, tá? Um perfume, fraca a flagrância, não pode ser forte, tá? Ou algum alimento que ele sinta o cheiro. A gente tem a estimulação gustativa. Isso aqui já é para os pacientes que realmente já estão saindo da fase 3, já estão alerta, já estão acordados. Então, eu posso pegar um gelo e passar em alguma coisa que dê sabor, em algum líquido com sabor, e tocar no lábio do paciente, de uma forma rápida, para não queimar o lábio do paciente. E isso é bom que tenha um fonoaudiólogo junto. Para quê? Para o paciente não broncoaspirar. Não é para deixar a água do gelo escorrer para dentro da boca do paciente. É só para ele conseguir sentir. Estimulação tátil, como vocês já viram, né, com diferentes texturas para melhorar a sensibilidade. E a gente tem a estimulação vestibular. A estimulação vestibular a gente usa fazendo movimentos da cabeça, né? O sistema vestibular é quem orienta a cabeça da gente no espaço. Quando eu movimento a cabeça, eu estou fazendo a estimulação do sistema vestibular. Tá? Esses pacientes, se eu tenho um paciente que ele está lá, entubado, com um tubo, eu posso mexer na cabeça dele? Pode, gente. Vocês só não podem fazer com que esse tubo saia da boca dele. Então, paciente entubado, vocês podem até sentar, podem até colocar ele em pé, desde que vocês tenham cuidado para o tubo não sair da boca dele. Vou fazer o quê? Começar o processo de agora tentar verticalizar o meu paciente, né? Então, paciente que já começou a estar acordado, eu já vou começar a sentar ele. Primeiro eu sento só levando a cama. Depois eu vou sentar ele com as pernas para fora e depois eu vou começar a passar ele para a cadeira de rodas. Lembrando que para isso o paciente já saiu dessa fase de estar inconsciente, tá? O paciente ele já começou a estar alerta, já começou a estar com a abertura ocular, já está alerta. Quando é que eu sento esse meu paciente?
quando o médico autorizar, tá? Então, o processo de sentar o paciente, ele é por liberação médica. Por quê? Porque se der algum problema, vai sobrar para a gente. Então, a liberação de começar a sentar é do médico, porque o médico ele está acompanhando todo o quadro clínico do paciente e os exames de imagem. Então, eu não posso sentar o meu paciente se o meu paciente ainda está com a pressão intracraniana alta. Eu não vou sentar o meu paciente se o meu paciente está com hemorragia ainda ativa. Então, quem geralmente está vendo isso é o médico. E aí, por isso, a gente conversa com o médico. E aí, doutor, o paciente já está bem, já está acordado, já dá para a gente começar a sentar. Então, é um acordo, tá? Não é que o médico tem que autorizar, é que é um acordo, é uma troca de informação entre essas duas profissões, tá? Para ver se realmente o paciente está bem e para ver se ele realmente já pode começar a sentar. Cadeira de rodas. Quando eu começo a colocar ele na cadeira de rodas, o ideal é que essa cadeira ela seja reclinável, tá? Por quê? Porque é um paciente que não vai ter o controle de cervical e nem de tronco. O paciente está numa fase inicial, ele ainda não tem esse controle do corpo. Então, eu boto uma cadeira mais inclinada para ele não escapulir. Ou seja, para ele não descer na cadeira e cair no chão. Outra coisa, a cabeça precisa estar bem apoiada, tá? Porque o paciente acabou de ter um trauma na cabeça. Eu não vou deixar a minha cabeça para estar sem apoio e ela tá, balançando para um lado para o outro. Eu vou evitar isso, tá? Movimentos bruscos na cabeça. Por quê? Porque ele acabou de ter uma lesão por um trauma na cabeça. Então, eu posso mexer a cabeça? Pode. Mas eu posso fazer um movimento brusco nela? Não. Não posso fazer um movimento brusco na cabeça. O uso de órtese no pé para apoiar o pé aqui na cadeira. Quando o paciente tá com a espasticidade lá, com o pé equino, ela é indicada, tá? Então, não é em qualquer paciente que eu vou utilizar, não, eu preciso saber a indicação. Verticalizar um paciente na prancha ortostática, assim que esse meu paciente já foi liberado para sentar, o paciente já consegue sentar com as pernas para fora da cama, eu já posso começar a verticalizar ele, tá? Para futuramente evoluir com a marcha desse meu paciente. Treino funcional, paciente já está alerta, ele já está conseguindo fazer algum movimento no corpo, eu já vou começar com um treino funcional. Sempre pedindo para ele me ajudar. Então, não adianta de nada eu estar lá vestindo a roupa do paciente, o paciente tem pouca força, eu estar lá vestindo a roupa do paciente, sem que eu não estou pedindo para o meu paciente ajudar em nada. Esse meu paciente nunca vai evoluir, ele nunca vai sair daquela condição ali, ele vai sempre estar na mesma condição de não conseguir vestir a roupa. Então, sempre pedindo ao paciente, bora, me ajuda a colocar o braço aqui na manga da blusa, mesmo se ele não conseguir, tá? Então, é muito importante pra gente. Por que eu digo isso? Pego muito paciente que eu tô lá, o paciente não consegue, e os familiares, eles ficam meio apreensivos. Então, vamos, coloca aqui o braço, coloca o braço aqui na manga. E os familiares, a primeira coisa que faz, minha filha, ele não mexe o braço, não. Então, faz parte também do atendimento a gente orientar, olha, ele não está conseguindo agora, mas ele já está com um esforço. Eu preciso estar sempre pedindo, inclusive você também. Senão ele não vai sair dessa condição nunca. Para ele melhorar, eu preciso pedir a ele, para o cérebro dele ir automatizando que ele precisa mexer aquele membro. E assim, ir ocorrendo a ativação lá no cérebro dele e ele
e conseguir melhorar a função daquele membro. Então, a gente precisa explicar isso a quem está ao redor da gente. Por incrível que pareça, a gente precisa explicar isso até aos profissionais, porque os profissionais, muitas vezes, é quem chega na gente e dizem isso. A gente está lá atendendo, ei, ele não faz nada, não. Aí, sempre retrucar quem diz isso. Por quê? Porque, primeiro, o paciente está escutando isso. Segundo, a gente precisa dizer que ele tem uma capacidade e que ele precisa melhorar essa capacidade. Tá? Outra coisa, sempre utilizar o foco em coisas externas, tá? Então, se eu quero que o paciente vista a blusa, eu vou tentar mostrar a blusa para ele e pedir para ele colocar o braço na blusa. A blusa, vem, e não levanta o teu braço para vir. Eu não vou dizer qual é o movimento que ele tem que fazer. Eu vou pedir, eu vou tentar focar no objeto que eu estou. Eu quero que o paciente pegue um copo. Aqui é o copo. Pega. Eu não vou dizer, levanta o braço, vem, pega um copo. Então, o foco sempre em objeto, tá? A família faz parte do processo, tá? Então, eu preciso ensinar a família. Como posicionar o paciente na cama, mudar de decúbito a cada 2 horas. Eu preciso ensinar a família como fazer os movimentos passivos nas pernas, nos membros superiores, nos membros inferiores, para evitar, para melhorar a circulação do sangue, para prevenir uma TVP, para prevenir contraturas. E eu preciso ensinar como fazer uma estimulação sensorial também à família, tá? E partindo, já terminando, tá, Marussa? Partindo para o próximo nível que a gente tem, que a gente começa a entrar num nível de confusão, e aí é o momento mais difícil de tratar esse paciente, é quando o paciente entra num momento de confusão, de agitação. Até a avaliação é difícil. Então, a avaliação, muitas vezes, é a gente observar o que ele está conseguindo fazer, porque ele não vai deixar a gente fazer nada nele. Ele não deixa a gente pegar no braço, ele não deixa a gente elevar um braço, ele não deixa a gente ver a força dele, nada. Então, a avaliação é mais no foco da observação. Mas alguém não está escutando? Melhorou, Tiara? Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma avaliação mais grosseira desse paciente, do que a gente está observando, e ao longo dos dias a gente consegue ir observando mais coisas e complementando essa avaliação. Qual é o objetivo da fisioterapia nesse momento de confusão do paciente? No momento que o paciente está mais confuso. É manter a função que ele tem, tá? Então, eu preciso manter o que ele tem até agora. O meu objetivo não vai ser ganhar, não vai ser evoluir com o meu paciente nesse momento, vai ser manter a funcionalidade desse meu paciente e evitar que ele piore, tá? Então, se eu posso ter... Eu tenho alguma estratégia, paciente muito agitado, não deixa eu pegar no braço dele, eu tenho alguma forma de fazer um exercício com os membros superiores, elevando os membros superiores? Tem. Pega uma bola, o paciente interage muito bem com bola, joga a bola para o paciente, para ver como é que ele responde. Tem cuidado, porque o paciente pode jogar com força e um outro paciente pode jogar com força em um outro local. Então, vai ser uma coisa bem cuidadosa. Então, uma bola bem leve, tá? Não pode ser uma bola que cause um estrago, uma bola bem leve, você bem atenta para ver para onde essa bola vai. Se o paciente interagir bem com a bola, aí sim, aí você pode dar continuidade e aí
começa a ser criativo fazendo essas coisas. O paciente não deixa eu pegar na perna dele de jeito nenhum. Pode chegar nele, tenta orientar ele, você vai chegar nele tentando orientar ele. Você pode dizer, eu preciso olhar sua fralda, se ela está suja, para tentar fazer com que ele mexa a perna. Então, algumas estratégias que a gente vai usando para tentar fazer com que o paciente faça algum movimento. Eu utilizo muito essa estratégia da fralda para fazer ponte com meus pacientes. Então, eu chego no paciente e eu digo, levanta aí o bumbum para mim ver se essa fralda está suja. O paciente ele levanta o bumbum, porque ele não quer ficar sujo, para mim ver, e eu consigo fazer o exercício de ponto com ele. Ele baixa o bumbum, eu digo, não consegui ver, levanta mais. E assim eu repito várias vezes, ele faz o movimento. No final eu digo, não, tá ótimo a sua fralda. Então, algumas estratégias que tem que lançar a mão. Nesse período, o que é que a gente precisa evitar? Aumentar a agitação do paciente. Então, um paciente que tem a tendência a ficar agressivo. Eu tenho a tendência a ficar agressivo. Eu não posso aumentar a agitação desse paciente, tá? Mas alguém está com dificuldade no áudio? Tiara, eu acho que é sua internet. Será? Tá no hospital? Evitar, minha gente, a agitação desse paciente, tá? Por quê? Porque ele pode se tornar agressivo. Inclusive, se possível, ter um outro profissional para ir com você na hora do atendimento é o melhor para a interação com esse paciente. Para caso aconteça alguma intercorrência entre esses dois profissionais. A gente atende muito com a terapia ocupacional, principalmente esses pacientes que estão nessa fase. Mas nem sempre é a realidade de todos os hospitais têm uma terapeuta ocupacional. Tá? Não desafiar o paciente. Então, o paciente está lá lhe retrucando, dizendo um monte de coisa. Não desafiar, tá? O máximo que vocês podem orientar o paciente e se o paciente fizer alguma atitude inadequada, orientar ele quanto a isso. Olha, isso não se pode fazer, isso é inadequado. Mas não desafiar o paciente, tá? Tá dizendo as coisas, tem muita gente que bate boca com o paciente, não pode fazer isso. Outra coisa importante é oferecer a opção de escolha a esse paciente, deixa eles mais calmos, tá? Então, quando eu digo, o senhor quer pegar essa bola, ou o senhor quer sentar aqui na cama, o senhor quer mexer a perna, ou o senhor quer vir aqui mais para perto de mim. Quando eu dou opção a ele, deixa mais calmo. Por quê? Porque ele sabe que é ele que está no comando, ou ele tem a ideia que ele está no comando. Isso faz com que diminua a agitação do paciente. Então, isso também é uma boa estratégia para esses pacientes, tá? A gente tem mais 2 níveis de escala. A gente tem o nível 4, ou o nível 5 e 6, e a gente tem mais 2, tá? Então, no nível 5 e no nível 6, é aquele paciente que já te obedece. Então, se é aquele paciente que já te obedece, você já consegue fazer uma avaliação completa, mais completa desse paciente, e você consegue agora evoluir com esse paciente, ou seja, minha terapia vai ser focada na melhora da funcionalidade desse paciente. Em tentar colocar esse paciente para andar, melhorar a força, melhorar o controle postural, o equilíbrio. Vai ser, o foco da minha terapia é a melhora e não a manutenção, tá? Então, a gente tem as posturas do Bobart, que é muito utilizada, tá, nesse paciente, para melhorar controle de tronco, melhorar controle de cabeça. A gente tem o fortalecimento dos membros inferiores. O exercício de ponte é muito utilizado. Lembra que o exercício de ponte a gente utiliza para fortalecer os membros inferiores, para depois os pacientes começarem a andar.
tem exercício de ponte, o uso da bola para treinar o equilíbrio desse paciente também a gente utiliza. E no último estágio, é aquele estágio que o paciente ele está se tornando independente, tá? Os últimos estágios. Então, nos últimos estágios, o paciente ele vai começar a ser reinserido na sociedade. Então, é um treinamento global mesmo. Eu vou tentar treinar a independência do meu paciente. Eu preciso deixar ele independente, sem precisar de ninguém para fazer as atividades dele. Então, é um treinamento de toda a funcionalidade, da função motora, de amplitude do movimento, de força, de sensibilidade, de equilíbrio. E eu vou tentar fazer com que esse paciente ele tenha segurança no que ele está fazendo. Então, o paciente ele não pode se sentir inseguro, porque senão, quando ele estiver sem supervisão, estiver, por exemplo, voltando a trabalhar, se ele se sentir inseguro, isso vai comprometer a qualidade de vida dele. Então, eu preciso dar segurança a esse meu paciente, eu preciso reinserir esse meu paciente na sociedade. E educar a família, tá? A educação da família quanto às melhorias do paciente. Como vai ser o processo de reabilitação, os exercícios, isso a gente faz em todas as fases. Então, é um processo contínuo que a gente está fazendo, tá? Pronto, terminamos esse processo de reabilitação desse paciente, tá? Eu vou só mostrar algumas considerações. Então, as posturas do Bobak, a gente tem aquela postura do Bobak de PUP, que é o paciente com apoio dos membros superiores no chão. Nessa postura, o paciente ele vai melhorar controle de cabeça, melhora o controle de tronco. Então, isso são tratamentos mais específicos para quando vocês precisarem treinar dentro de cada uma daquelas fases, vocês poderem utilizar, tá? Eu vou mostrar agora coisas mais específicas. É pouco, tá terminando. Se ele está apoiado nos membros superiores, eu fortaleço esse membro. Isso aqui diminui o tônus de flexão dos membros superiores. Então, o paciente tem espasticidade flexora e eu apoio com o membro em extensão, eu diminuo esse tônus flexor. Aumenta a extensão de quadril aqui também, nessa posição de PUP, tá? O paciente fica com o quadril completamente em extensão, apoiado no chão. Eu tenho a posição de gato, que é o paciente com 4 apoios, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores. E aí eu já dou a maior estabilidade, tanto em quadril, como em escápula, cintura escapular. Eu treino descarga de peso aqui no membro superior, no membro inferior, tá? Eu treino o controle de tronco aqui, tanto da parte superior como da parte inferior do tronco. Eu treino a cabeça, então é uma postura mais avançada. Eu saio do pump, que o paciente está conseguindo, passo para a posição de 4 apoio. Nessa posição de 4 apoio, o paciente pode levantar a perna, ficar só em perna, ele pode levantar um braço e ficar só com um braço apoiado. O exercício de ponte, que a gente já viu, né, os benefícios dele, que ele vai fortalecer os membros inferiores, a parte posterior os músculos da parte posterior dos membros inferiores, dá uma estabilidade em quadril e ele também dá uma fortalecida no tronco. Então, ele vai fazer com que eu prepare esse meu paciente para a marcha. A postura de sentado e a postura de em pé, que é muito importante, né, para esse meu paciente. Quando ele está sentado, eu treino o tronco dele, né, treino ele melhorar o controle de tronco e o equilíbrio. Então, a gente precisa de força para se manter sentado e a gente precisa de equilíbrio, senão a gente fica em uma postura oscilatória. Então, a postura sentada é benéfica por causa disso. A postura em pé, o paciente ele precisa voltar a andar,
tá? Uma postura funcional, e quando eu coloco ele em pé, ele vai fazer jogar o peso do corpo nos membros inferiores, e isso é muito bom para o paciente, para fortalecer os membros inferiores, e eu vou treinar o equilíbrio também nessa postura. O tônus musculares, a gente tem uma tríade, então esses pacientes geralmente apresentam espasticidade, tá? Mas essa espasticidade, ela também vem junto com a hiperreflexia e com espasmos musculares. Então, esses espasmos musculares é o que incomoda mais o paciente. Existem alguns medicamentos, tá? Como o diazepam, que eles são utilizados para o controle desses espasmos musculares, e assim diminui um pouco o tônus também. A gente tem a crioterapia, que é utilizada no controle da espasticidade. Então, eu posso utilizar a crioterapia ou na musculatura contrária à musculatura que está espástica, ou seja, eu tenho o bíceps espástico, eu vou utilizar a crioterapia no tríceps, para o bíceps poder relaxar enquanto eu ativo o tríceps, ou eu vou utilizar a crioterapia imergindo todo o membro espástico no gelo e deixando. Por quê? Porque o gelo, eu posso colocar várias compressas de gelo no membro, porque o gelo diminui a condução nervosa. Se eu diminuo a condução nervosa, eu diminuo a espasticidade, que a espasticidade é um aumento na condução nervosa. Então, se eu deixo um gelo em cima do membro do paciente, várias bolsas de gelo, eu deixo por um período em cima do membro do meu paciente, eu vou diminuir a espasticidade. Aí eu começo minha terapia para aqueles pacientes que já estão com espasticidade. Alongamentos, exercícios de amplitude de movimento é muito importante. O FEIS e a toxina botulínica. Vocês já ouviram falar em toxina botulínica? Esse é o último slide, tá? Já ouviram falar em toxina botulínica? Exato, né? Então, a toxina botulínica é aquela toxina que muita gente usa para procedimento estético no rosto, né? A toxina botulínica. Exatamente, as velhas usam, não só as velhas, as ricas usam, as novinhas não, mas quem está ali na casa dos 30 também já começa a usar. Mas a toxina botulínica, ela é aplicada para diminuir a espasticidade, tá? Então, paciente que está muito espástico, eu posso utilizar a toxina botulínica no músculo espástico. Porque ela faz o quê? Ela inibe a liberação da acetilcolina lá na fenda entre o neurônio e o músculo. E aí, como a acetilcolina não vai sair de dentro do neurônio para ir para o músculo, não vai ter contração muscular. Se eu não tenho contração muscular, eu tenho uma diminuição do tônus, eu tenho uma diminuição da espasticidade. É assim que a toxina botulínica ela age, tá? Utilizar posturas de inibição. Então, é fácil, minha gente. Se eu vejo um membro que está com espasticidade em flexão, eu vou tentar encontrar uma postura que eu deixe ele em extensão, de uma forma que ele não retire. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, membro superior apoiado no chão. É uma postura que o paciente, ele faz extensão dos membros superiores, apoia no solo, pode ser sentado no chão, pode ser sentado na maca, ele apoia e ele vai conseguir deixar o braço ali naquela posição, e isso vai fazer com que a espasticidade vá relaxando. Aí ele tem uma diminuição da espasticidade, usando uma postura de inibição. A mesma coisa para o membro inferior. Se eu tenho uma espasticidade no membro inferior, que é extensão, eu posso sentar o meu paciente com as pernas em flexão. E aí eu vou estar inibindo essa espasticidade, tá? O uso de talas e de engessamento também. O engessamento hoje em dia não é mais utilizado, mas ele ainda existe alguns lugares que tem regimentos mais
convencionais mais antigos que utiliza. Então, como é esse engessamento? Eu tenho um membro lá que está espástico, eu faço um alongamento, mantenho o alongamento, e aí vou lá e engesso. Vem o profissional e engessa o meu membro, ele alongado. Esse membro passa uma semana engessado. Com uma semana, retiro o gesso, ele vai estar mais alongado. Eu vou lá e faço outro alongamento e mando engessar. Oi? E mando engessar. Então, quando eu faço isso, eu trabalho a diminuição do ponto, tá? Dessa espasticidade. Hoje em dia não é mais utilizado esse engessamento. Antigamente era. Hoje em dia a gente usa mais as talas, ou seja, as órteses. Só que é quando o paciente já tem um comprometimento do membro, um aumento grande da espasticidade. Então, se é aquele aumento que ele consegue mexer o membro, eu não indico para ele estar utilizando essas órteses. Mas se já está contraturando o membro, aí é indicado a órtese. Alguma dúvida, minha gente? E aí? Entenderam a aula? O assunto é complicado. Entendeu, povo? Hein? Vocês estão mesmo. Pronto. Então, é muita coisa mesmo, Vivian, mas só uma questão de um raciocínio quanto à fase do paciente, que comprometimento ele vai ter e o que é que eu posso fazer quanto a isso. Eu vou já enviar a aula para vocês. Eu vou combinar outra coisa com vocês. Os trabalhos da primeira unidade, eu vou somar e dar um ponto extra na prova, tá? Então, eu vou fazer o somatório de todos os trabalhos, quem fez todos e se tirou um ponto. O somatório de todos os trabalhos vai dar um ponto e eu vou dar de extra na prova. Próxima prova não vai ser assim. Próxima prova a gente vai ter uma prova valendo 10 e a gente vai ter os trabalhos que a gente vai passar na unidade também valendo 10. E ao final a gente vai dividir por 2, certo? Eu vou enviar a aula e vou enviar já a atividade para vocês. Façam a atividade para depois não tirarem um 10 na prova e a nota cair pela metade porque não tem as pontuações dos trabalhos. Pronto, pois era isso. Uma boa noite, minha gente. E até semana que vem. Semana que vem, 7 horas, já é isso? Lembrando que semana que vem a aula começa às 7 horas. Boa noite.